fácil, irmão. Falar de Cristo, qualquer um fala de Cristo. Cristo é um nome suavizado para fazer menção numa pregação, num cântico, né? No ambiente social. É muito simples fazer menção do Cristo. Agora, a ousadia está em fazer menção do nome do Filho, porque o nome do Filho não é Cristo, o nome do Filho não é Emanuel, o nome do Filho não é Messias, o nome do Filho é Jesus. Anjos, demônios, principados, potestades, hoje espirituais da maldade, as forças das trevas, e todo o céu treme ao mencionar o nome do Senhor Jesus, porque a Escritura diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e todo ser no céu, na terra e nas partes inferiores da terra, onde dobrar a sua joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não vão confessar que Cristo é o Senhor, eles não vão confessar que Messias é o Senhor, eles não vão confessar que Emanuel é o Senhor, eles vão confessar Jesus é o Senhor. Aleluia! Meus irmãos, boa noite. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Não importa quanto tempo passe, né? É sempre um calafrio, é sempre um arrepio na espinha dorsal, é sempre um temor. Você vai fazer exposição da Escritura. Quanto mais um tema dessa magnitude, né? Ô, se alguém tiver, pode pagar a cascata aqui, por favor? Pronto. Então, hoje nós iniciamos o processo, né? Mais uma jornada, serão 9 semanas. Falaremos sobre a paternidade de Deus. E mais importante do que explanar o tema, né? Trazer algumas referências bíblicas, que na verdade não serão poucas, é assimilar isso num contexto pessoal, prático. Porque o sistema, ele nos dá uma identidade, ele nos dá um segmento e ele quer nos prender dentro deste segmento. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele diz, João capítulo 8, versículo 32, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 36, ainda diz o Senhor Jesus, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente Aleluia. Sereis Graças a livres. Deus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. O povo de Israel que saiu do Egito até a terra da promessa, eles tiveram uma jornada de 40 anos. Então a nossa jornada no conhecer a paternidade de Deus está pautada na revelação que nos foi dada por Jesus Cristo. Então nada faremos saber senão os ensinamentos de Jesus Cristo. E qualquer outro que tenha uma revelação acima disso, né, como está escrito de Paulo aos Gálatas, seja considerado anátema. Se qualquer outro trouxer uma revelação, ou até mesmo um anjo que vai além daquilo que vocês têm recebido, considera-o anátema de Deus. Então, vamos nos inclinarmos a isso. Amém. Realmente precisamos de crescer, amadurecer e conhecer o nosso Pai. E hoje nós vamos falar sobre essa base que é o unigênito, que fala como o primogênito. O propósito de Deus, desde o início da criação, foi revelar-nos o seu Santo Filho. O propósito de Jesus, desde o início do seu ministério, foi revelar-nos o Pai. O propósito do Espírito Santo, desde a sua descida no Pentecoste, foi conduzir-nos a uma jornada pelo conhecimento do Pai por intermédio do Filho. João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele poderia ter dito em várias exposições da fala dele, ele poderia ter dito: ninguém vai a Deus senão por mim. Vocês, quando orarem, entrem no seu
quarto em secreto e ora ao Deus que está em secreto. Ele poderia ter dito ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Afinal de contas, ele estava falando aos judeus. Então ele poderia ter usado o Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para poder ministrar ao povo. Mas o que Jesus Cristo trouxe foi algo que ninguém esperava. Ele falava de Deus, não como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ele falava como o Pai. Ele poderia ter dito: o que eu vejo Deus fazendo, eu faço também. Não, ele disse: o que eu vejo o Pai fazendo, eu faço também. Ele poderia ter dito: eu e Deus somos um. Mas não, ele disse: eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus fez, ele fez unificado ao Pai Celestial. E até para nos dar destino, ele nos deu destino em conhecer o Pai. Como está escrito, nós vamos voltar aí às 3 referências bíblicas de Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus, os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Toda parte de ensino, ele mencionava a paternidade de Deus, o vosso Pai. A base que ele nos trouxe foi o Pai. Por que ele deu tanta ênfase acerca do Pai? No capítulo 5 de Mateus, Jesus cita por 3 vezes a paternidade de Deus. Eu sei que há pessoas que, quando você faz menção de números, eles pensam logo na Cábala. Aí fala assim, a Cábala judaica, a Cábala maçônica, e então se faz uma mistura acerca da tradução original. Mas a Escritura, ela fala muito acerca dos números. A Escritura fala que no primeiro dia o Senhor criou os céus e a terra. Ele falou que foi criado no segundo dia. E ele dá ênfase até o 7º dia, que é o dia de descanso. Ele diz ao povo de Deus: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas no 7º dia é o descanso do Senhor. Existe um livro das Escrituras, que dentre os 5 do Pentateuco, o 4º deles se chama Números. Então, tudo quanto o Senhor faz nas Escrituras, ele usa também os números para trazer certas revelações. O número 3 na Escritura não aponta somente para a Trindade, mas se você for analisar minuciosamente, você é um ser triuno, é um ser composto de espírito, homem e corpo, assim como Deus é 3 em o mistério da Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim também como o número 3 na Escritura representa testemunho. A Escritura diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a causa será resolvida. Então, nesse caso, no capítulo 5 especificamente, o Senhor está nos ensinando que há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 eles estão testificando através de Jesus Cristo que não foi por coincidência a menção do Pai ter sido feita 3 vezes no capítulo 5. Para nós é o capítulo 5 da nossa Escritura. E o capítulo 5 da nossa Escritura representa redenção. Então, sim, o céu estava testemunhando que a redenção do homem estava na pessoa de Jesus Cristo, que estava ensinando aos homens o caminho para ser chegado ao Pai. Então nós observamos que em Jesus Cristo ele começou a nos dar norte nas Escrituras acerca de como se chegar ao Pai. Nossa, é algo ainda mais interessante. Ao meditarmos no contexto do todo capítulo 5 de Mateus, nossa que o tema e apreço é a lei e seu cumprimento.
O povo a quem o Senhor Jesus estava ministrando era um povo doutrinado por fariseus, outros por saduceus, outros por herodianos, embora fosse mais um grupo político do que conservadores da lei de Deus, outros pelos essênios e zelotes. A proposta inicial foi transmitir o princípio da lei baseado no propósito pelo qual ela foi entregue a Moisés, confrontando assim os erros doutrinários que o povo havia recebido por parte dos líderes religiosos que tinham a letra da lei, mas não tinham a interpretação correta dela. Bom, preste atenção. Quando nós andávamos em nossos delitos e pecados, nós vivíamos como criaturas irracionais. Nós praticávamos toda espécie de pecado, de transgressão, sem colocar na balança o peso da consequência dela. Praticávamos coisas que hoje, trazendo memória, é vergonhoso até falar. Alguns no quarto secreto, outros em ambientes desconhecidos, outros que ainda guardam certas coisas debaixo de 30 chaves ou 33 chaves, porque é tão vergonhoso mencionar que até trazer em memória é vergonhoso. Porque são obras nas trevas, praticado nas trevas. Essa é a mentalidade de criatura que não tinha domínio sobre as suas obras. Então, com base nessa mentalidade de criatura, sem prestar conta, vivendo uma forma de libertinagem, uma luz se acendeu. Então, aquela criatura que entendia que existia um Criador, porque ele não vê o mundo por si só, porque realmente alguém havia formado, agora tem a mentalidade de que existe um Deus. Então, essa mentalidade dos homens de que existe um Deus, eles compreendem também que esse Deus requer deles sacrifício. Se você for analisar como é que era a cultura dos maias, dentre outras tribos antigas, a maneira de aplacar a ira dos deuses era oferecendo o quê? Sacrifícios. Então os homens ofereciam sacrifícios continuamente. Enos, lá em Gênesis, foram os primeiros a invocar o nome do Senhor, erguendo o altar a Ele e oferecendo sacrifício. Noé, ao sair da arca, ele levantou um altar e ofereceu sacrifício a Deus. É da natureza do homem querer agradar a Deus por sacrifício. Mas chega uma hora na sua caminhada que você cansa de oferecer sacrifício. Depois que você toma conhecimento que existe um Deus, você fica oferecendo tanta oferenda, de repente o seu sacrifício, você percebe que, poxa, eu estou oferecendo tanto sacrifício, não estou tendo resposta. É tanto sacrifício, Deus não está me ouvindo. É tanto sacrifício, não está acontecendo nada. Então daí, quando você vem para o contexto da fé, do exercício da fé, então você converteu ao cristianismo, né? Porque assim que as pessoas não converteu ao cristianismo, agora você é evangélico, agora você é crente, então agora você está na igreja, então agora você entende que o seu Deus também é Senhor. Então agora já não me achego a Ele como criatura, não, agora eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, então me achego a Deus para oferecer a Ele sacrifício. Mas não é suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para Ele. Então começa a oferecer obras para Ele, afinal de contas, eu sou servo e Ele é Senhor. Então eu quero oferecer obras para Deus, eu quero agradá-lo com feitos. Então a pessoa que oferece muito jejum, muita oração, sobe monte, desce monte, ela quer oferecer muito sacrifício a Deus, ela quer estar continuamente fazendo. Aí entra aquela máxima, né, da revelação do apóstolo Paulo, está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 2, Senhor, a minha oração por Israel é para a sua salvação, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. É muito zelo sem entendimento, é muito jejum sem entendimento, é muita oração sem entendimento. Olha, eu posso me gloriar porque eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, mas não vigia nem um pouco. Não guarda a língua, não guarda o comportamento. A Escritura diz: seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então eu sou muito bom de oratório, mas sou pouco de prática. Como os coríntios diziam acerca do apóstolo Paulo, na verdade a palavra é boa, mas a presença é fraca. Então o que ocorre dentro desse cenário? As pessoas vêm a Deus
E como hoje ela aparece muitos jejuns, muitas orações, subidas e montes, e de repente surge o cenário, não é suficiente, então eu tenho que oferecer a Deus as minhas obras. Então se desgastam. Eu vou na igreja, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou tocar, né? Eu vou fazer as coisas dentro do templo, eu vou estar lá servindo ao Senhor, eu vou participar do evangelismo, eu vou estar servindo ao Senhor, eu vou estar me acumulando de afazeres. De repente você se acumula de tanta coisa, achando que está agradando ao Senhor, quando dizemos: estou fazendo para a glória de Deus, porque está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quer como, quer bebo, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Mas uma pessoa que em casa, ela não honra o Senhor. Uma pessoa que no trabalho, ela não honra o Senhor. Uma pessoa que no exercício diário dela, nos relacionamentos, ou até mesmo no ato de testemunhar acerca de Jesus Cristo, ela não consegue honrar, porque ela é tímida para fazer menção do nome do Senhor. Eu quero abrir até um parênteses dentro desse contexto, porque é o seguinte: falar de Cristo é muito fácil. Falar de Cristo, qualquer um fala de Cristo. Cristo é um nome suavizado para fazer menção numa pregação, num cântico, né, no ambiente social. É muito simples fazer menção do Cristo. Agora, a ousadia está em fazer menção do nome do Filho, porque o nome do Filho não é Cristo, o nome do Filho não é Emanuel, o nome do Filho não é Messias, o nome do Filho é Jesus. Amém. A Bíblia diz que Deus falou com Maria, por intermédio do anjo: olha, você dará luz e darás o nome a este menino de Jesus. Amém. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele tem um nome. Então, quando você a menção dele, ele não é apenas o Cristo, ele é Jesus Cristo. Amém. E quando você faz menção deste nome, há um mover no mundo espiritual. O nome dele é poderoso, porque é um nome carregado de poder e autoridade. Você não expulsa o demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não expulsa o demônio em nome de Cristo. Você não expulsa o demônio em nome de Messias, em nome de Emanuel. Você expulsa o demônio em nome de Jesus. No livro de Atos, estava lá o espírito do sumo sacerdote, dizendo: esconjuro-nos por Jesus, a quem Paulo prega. Veio o demônio dizendo pela boca do seu hospedeiro: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Anjos, demônios, principados, potestades, forças espirituais da maldade, as forças das trevas, e todo o céu treme ao mencionar o nome do Senhor Jesus, porque a Escritura diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo ser do céu, na terra e nas partes superiores da terra, onde dobrar, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não vão confessar que Cristo é o Senhor. Eles não vão confessar que Messias é o Senhor. Eles não vão confessar que Emanuel é o Senhor. Eles vão confessar: Jesus é o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Essa é a base que Ele nos deu para se apresentar. E voltando acerca daqueles que gostam dessa titularidade, servos do Senhor, homens de Deus, muitas pessoas se gloriam disso. Olha, estará pregando aqui nesta noite um homem de Deus, né? Estevão de Jesus, a mulher de Deus, Maria de Jesus. Então as pessoas gloriam: poxa, ele é homem de Deus, o servo do Senhor, o grande servo do Senhor, como dizia o Josué Lyon. Que contradição é essa? Se ele é grande, ele não é servo. E se ele é servo, ele não é grande. Não existe grande servo. Ou ele é grande ou ele é servo. Mas o certo é que Jesus Cristo, ele falou uma multidão, e foram catequizados, foram discipulados, foram instruídos na mesma linha da lei de Moisés. E eram muitos projetos feitos e convertidos ao judaísmo, ao Talmud. Até que Jesus vem. No capítulo 5, ele vem e diz essas palavras:
Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador para que dê a luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem quem? Nosso Pai Que está no céu. Amém. Eles não vão glorificar a Deus, eles vão glorificar o Pai. Glória a Deus. Jesus não veio para dar testemunho do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Ele veio para dar testemunho do Pai. Ele só pode falar daquilo que ele conhece. Ele só pode falar daquele a quem ele é íntimo. E ele dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Mateus 5, verso 43 a 48. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e nos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faça o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os que vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A base do ensinamento é a sua referência, é seu Pai. É o Pai. Irmãos, nós estamos tratando de um lugar. A base da nossa jornada da paternidade de Deus é o lugar de proteção, o lugar de provisão, o lugar de descanso, o lugar de paz. Não estamos falando de um lugar, estamos falando do lugar. E esse lugar existe. Aleluia. E para chegar na paternidade de Deus, para chegar no lugar onde é a habitação do Pai, o esconderijo do Altíssimo, o lugar de águas tranquilas, pastos verdejantes, o lugar de descanso e paz, Aleluia. tem que passar pelo Filho. Amém. Tem que passar por Jesus Cristo. Amém. Somente passando por Jesus Cristo você conhecerá o descanso do Pai. O mesmo Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele só pode falar daquilo que ele tem para oferecer. A maioria das pessoas que se achegam a Deus em nossa geração, ensinado desde a geração anterior, é se achegar a Deus como Senhor e Deus. Mas Jesus Cristo, desde muito tempo, desde os primórdios da terra, há pessoas que ainda nem eram convertidas ao seu evangelho, mas eram a nação da promessa, os judeus. Ele diz: para que vocês sejam filhos do vosso Pai. É filho do Pai aqueles que passam pelo Filho de Jesus, porque por intermédio dele nós somos reconciliados. E aí está um mistério ainda mais profundo. Em Malaquias 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha vir à terra com maldição. Malaquias 4, 6. Agora, mais interessante, sabe o que é? Que está escrito que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Por intermédio de Jesus Cristo, ele converteu o coração do Pai Celestial a nós. E converteu o nosso coração ao Pai. E por causa dele, nós recebemos a adoção de filhos. A adoção do Espírito pelo qual clamamos: Abba, Pai. Glória a Deus. E por isso, ele não apenas nos salvou do
mas no seu testamento, pelo seu sangue, escreveu o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Dando-nos uma herança incorruptível que o mundo não pode dar. É verdade. E essa herança passa pelo crivo do Filho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, ele estava ensinando a pessoas que se guardavam a lei. A base que o Pai Nosso está nos dando em Jesus Cristo é para que guardemos o seu principado, o seu mandamento, os seus princípios e valores que resultará em nossa herança. Quantas pessoas apostaram na fé porque se cansaram? Qual é o argumento? Cansaram-se da igreja. Isso aqui, irmãos, não é igreja. Isso aqui é o templo, a congregação, o lugar onde cultuamos. Aqui é lugar de promover a comunhão e a edificação. Lá fora é o lugar de promover o testemunho. Nós precisamos discernir que o motivo pelo qual muitas pessoas deixam o evangelho, abandonam a fé, é porque cansaram de oferecer obras assim. Eu trabalho muito na igreja, eu faço muita coisa, mas não sou reconhecido. Eu estou servindo tanto, estou fazendo tanta coisa, mas não estou tendo êxito nenhum. As pessoas servem, cansam de trabalhar para o Senhor, porque é muita tarefa, muita ocupação. Vou te dar um exemplo simplificado. Marta, enquanto Jesus estava na casa dela, o que Maria fez? Debruçou os seus pés do Senhor. E o que Marta fez? Estava ocupado com muitos afazeres. De repente, o seu conceito de pensamento de ser servo do Senhor te leva a muitas ocupações, mas te afasta do lugar de descanso. Por isso, esse mundo de tribulação, de preocupação, leva muitas pessoas a se cansar, a se afadigar e a dizer: eu não quero mais estar lá. Assim como eu jejuei tanto, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, mas nada aconteceu. Mas por que o Senhor não está fazendo? Eu orei por isso, eu jejuei por isso, eu ofereci sacrifício ao Senhor por isso, eu pedi pessoas para orarem por isso, por que não está acontecendo? É sacrifício, vai te cansar. Salomão se cansou de oferecer tantos sacrifícios a Deus e decidiu se permitir ser influenciado por outras mulheres e outros deuses de outras nações, de outros povos, e se corrompeu. Quando você está cansado de Deus, você se cansa de oferecer sacrifício, se cansa de fazer a obra de Deus, porque as pessoas entendem que isso é agradar a Deus. Isso é coisa de pessoas no Antigo Testamento. No Novo Testamento de Jesus Cristo, Ele nos deu outro norte. Meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar. Aleluia, glória a Deus. Por que muitas pessoas não conseguem descansar em Jesus? Qual foi o auxílio que o homem deu a Deus no sexto dia? Qual foi a tarefa do homem criado por Deus no sétimo dia? Descansar. Jesus, depois que ele ressuscitou, qual foi a primeira coisa que ele fez ao chegar no céu? Ele se assentou. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele se ascendeu aos céus, a primeira coisa que ele foi fazer ao chegar no céu, se assentar. Porque assim disse o Pai ao Filho: assenta-te à minha direita. Aleluia. Até que põe os teus inimigos por estrado. Aleluia. Glória a Deus. Até para vencer as hostes espirituais da maldade, os principados e as potestades e as forças das trevas, temos que estar assentados junto com o Filho, ao lado do Pai. Acenda-te, minha Deus. E a Escritura diz: e os 24 anciãos adoravam aquele que estava sentado sobre o trono. Até a música fala: é o que está sentado sobre o trono.
Ele está sentado em um alto sublime trono. Ele está trabalhando? Não, ele está descansando. Porque o Pai disse: eu vou colocar os teus inimigos por debaixo. Aleluia. Quem conhece a paternidade de Deus, o intelecto do Filho, tem uma cadeira para se assentar e encontrará descanso. Porque muitas pessoas estão correndo de uma parte para outra, cheias de tarefas, de afazeres, perplexas, confusas, aflitas, afligidas, desesperadas. Mesmo sendo pessoas que estão na casa de Deus, que isso aqui é tempo. A casa de Deus é em todo lugar, e em lugar nenhum. É como a vida do Pai. É todo lugar, em lugar nenhum. No lugar de trabalho onde você trabalha, ali é casa de Deus, porque ali você pode descansar e confiar. As suas funções laborais diárias, no lugar onde você está, pode ser a casa de Deus, se você encontrar descanso nele, em meio às adversidades, às tribulações que você enfrenta. As pessoas não usam carros para fazer as religiosas, não transformam o carro em um lugar inapropriado. As pessoas não usam carro para descansar e dormir. As pessoas não usam carros para almoçar, jantar, lanchar. As pessoas não fazem uma praça um lugar para fazer as suas perversidades ou até mesmo para dormir. As pessoas não fazem de marquise um lugar de abrigo para se esconder da chuva, se esconder do sol, buscar uma sombra, porque ali torna-se também a sua morada. Onde você estiver, se o Pai Nosso, pelo Espírito da Graça, estiver contigo, ali também é a casa dele. Aleluia. Ele tem liberdade de você tem liberdade dele. Amém. Glória a Deus. Porque é um lugar, irmão, no conceito do judaísmo, da alma dos judeus, não tem trabalho secular, trabalho espiritual. O que eu faço, o trabalho das minhas mãos, ele é sacerdotal. Aquilo que eu faço, ele reflete no mundo espiritual. Seja no exercício das mãos, no exercício dos olhos, no exercício da audição, no que eu fizer, eu estou adorando, cultuando, ofertando algo ao Pai. Por quê? É o Espírito agindo através de mim. Aquilo que eu recebo no mundo espiritual, recebo no físico. Uma saudação, um aperto de mão, um até logo. Por quê? Eu só posso falar daquilo que eu tenho para oferecer. Nisso, o Pai, ele se manifesta através de mim. Uma das coisas que as pessoas não são ensinadas nesses últimos dias é conhecer a paternidade de Deus, é conhecer a Deus como filho. Se você não viveu essa experiência, procure viver. Ao menos um dia, quando você for orar, ore ao Pai como filho. Não estou falando de dobrar a jurisdição e dizer: Senhor meu e Deus meu, Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, Senhor da glória, Senhor dos exércitos de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que fez a terra fumegar. Não. Experimente em algum momento chegar perto dele e dizer: Pai. Aleluia. Abba, Pai. Amém. Pai celestial. Pai bondoso. Oh, glória. Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, ele sabe que ele é Senhor, mas ele quer se relacionar com o Pai. De repente, para algumas pessoas fazer essa oração é difícil porque não teve essa referência. Porque a referência de uma paternidade biológica é alguém que provê, alguém que cuida, alguém que supre, alguém que garanta sustento, garanta descanso, garanta segurança. Mas quando você não tem essa referência, você não consegue chegar a Deus com os mesmos olhos. Então é difícil falar do Pai, sendo que a referência biológica ela não é uma das melhores. Mas quando você se permite quebrar esse paradigma e o desafio revelar-se dentro deste lugar,
Eu não estou falando de um ambiente de culto. Estou falando do lugar da habitação do Altíssimo. Aquele do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A sombra do Todo-Poderoso terá descanso. Não. Meus irmãos, o Pai Nosso quer te levar para essa atmosfera. O Pai Nosso quer te levar para esse lugar. Embora Ele seja Pai, Ele é Senhor. Então, o chamado de Senhor, tendo a reverência da paternidade, demonstra reconhecimento e princípio de honra. É que foi compartilhado ontem à mesa lá em casa. O André sabe que eu sou o pai dele. Mas se eu chamo ele pelo nome, qual é a resposta? Senhor. Se eu chamo a Esther pelo nome, ele não fala o quê? Oi. Ela diz, Senhor, porque ela sabe. Eu sou pai, mas também sou uma autoridade. Que provê, que protege e garante descanso e paz. Quando eles entram para dentro do aposento deles, eles conseguem, e com veemência, dormir o sono do justo, porque dorme muito. E por que eles conseguem dormir muito? Porque eles encontram descanso na casa do Pai. Amém. Eles encontram provisão na casa do Pai. Eles se sentem seguros na casa do Pai. Eles têm paz porque eles sabem que eles estão guardados na casa do Pai. Amém. Então, quando você encontrar o esconderijo do Altíssimo, o lugar da habitação do Pai, e estiver debaixo das sombras dele, você vai encontrar o lugar de provisão. Talvez muitos não tenham nunca, jamais vivido uma experiência dessa. Estão assim tão atarefados, tão cheios de responsabilidades, que não sabem o que é parar um pouco. Sentar ao lado do trono do Filho que o Pai estabeleceu e reclinar a cabeça em seu peito e dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Quando você conhece esse lugar, você compreende que a lei, o mandamento, não são demais. E é isso que ele está nos ensinando. Preste atenção, irmãos, a mesma base que nós aplicamos hoje no capítulo 5, e aqui será aplicado no capítulo 6, para conhecer essa paternidade de Deus. Porque ele disse àquela multidão, não cuideis que vim destruir a lei os profetas. Eu vim para cumprir. As pessoas esperavam que Jesus Cristo viesse cumprir a lei dentro de um contexto, uma aliança, a semelhança da aliança com Davi. Um homem que viria para destronar o poder de Roma, restabelecer o reino de Israel. Mas ele não veio como rei, embora tivessem nomeado ainda. Ele veio como filho, para converter o coração de pais aos filhos. E quando essa obra de conversão acontece, a confissão, arrependimento e a cura. Eu estou falando com pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas. Você sabe, né? Pode tirar a máscara diante do Pai, porque está já causando tanto desconforto, né? Sabe que as coisas dentro do lar não estão favoráveis, sabe que as coisas no convívio familiar não estão favoráveis, há muita dificuldade. Você sabe que as coisas são difíceis, então você tenta aplacar todo esse enfado, todo esse cansaço, né? Com muito sacrifício, eu vou orar porque o diabo está furioso, esse é o argumento que a gente usa, olha, porque o diabo é furioso, o inimigo está agindo, então não, eu vou me ocupar com os afazeres do Senhor. Os afazeres do Senhor. Mas enquanto que o Pai está te chamando para um lugar secreto.
para reclinar a cabeça e assentar-se ao lado do trono do Filho e conhecer o descanso. Descanso gera autoridade. Lembra do que estava acontecendo com Jesus quando ele estava na polpa do barco? O que ele estava fazendo? Orando? Não, você até tem que voltar. Ele estava jejuando ali. Ele estava limpando o barco, na verdade. Ele estava fazendo a obra do Senhor ali. Ele estava dormindo. O vento assoprando. A chuva caindo. O mar agitado. Todo mundo apavorado. Porque é isso que as pessoas, que conhecem a Deus e conhecem o Senhor fazem no dia da adversidade. Eles apavoram. Então isso irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, eu vou jejuar, eu vou orar, porque o inimigo está furioso, Satanás está brincando lá em casa, está brincando. Não, alguma coisa tem que fazer. O que é que o Filho de Deus faz? Ele se assenta. Você não vai fazer nada não? Eu estou fazendo. Estou me sentando, exatamente. Eu estou trabalhando. Estou pensando em fazer nada. Você acha que descansar em Deus é fácil? Descansar no Pai dá trabalho. Se observar o Senhor agir, o Senhor Jesus diz: qual de vós, o mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Qual de vós, o mais ansioso que esteja, pode fazer crescer o cabelo da vossa cabeça? Qual de vós, o mais ansioso que esteja, consegue mudar o cenário e já está fora de controle? Então, assenta e descansa. Descanso gera autoridade. Jesus, quando ele sai do barco, e, meu Deus do céu, você imagina, ele sai da boca do barco e olha para o cenário. O vento, as entidades, tudo que estava atacando os discípulos. Opa! Aquele ali não é qualquer lugar. Imagina, minha analogia, sol levantar das nuvens, mar se acalma, vento cessa, chuva. De repente fez grande mudança. E aquela pergunta: quem é esse? Que até o vento e o mar se obedece. A resposta é simples: é Filho de Deus. Quem é esse? Mesmo passando por toda essa situação, continua na posição que está. A resposta é simples: eu sou o Pai Celestial. Eu não sou apenas filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Então coloque de pé. Amém. Graças a Deus. Há muita coisa a ser compartilhada. A jornada, ela é desafiadora. Nós vamos entrar em pontos de ruptura, porque essa paternidade ela requer isso de nós. Vamos testemunhar situações onde realmente muitos vão se identificar com ela. Mas é necessário que haja um discernimento quanto àquilo que Ele tem nos dado. Meus irmãos, o Pai Nosso, Ele quer nos levar para lugares que nunca estivemos antes. Ele quer nos levar a viver experiências que nunca vivemos antes. Mas isso é possível aos filhos de Deus. Coloque-se na sua mente: você não é cego. Quantos servos estão aí cansados? Tem muitos servos se separando, muitos servos caindo em laço, traindo, negando. Homens de Deus, essa nomenclatura fica até chato, de ficar ouvindo. Você ficou sabendo que aquele homem de Deus caiu? Você ficou sabendo que aquele servo do Senhor caiu? Filho não cai, filho se prostra. Aleluia. Glória a Deus. E ele se prostra aos pés. Aleluia. Glória a Deus. Daquele que pode Glória a Deus. Glória. Aleluia. Meu Deus. É necessário que nós conheçamos Glória, glória, o nosso glória. Pai e entendamos aquilo que Ele nos ensinou. Aleluia. Feche os seus olhos. Meu Pai Celestial que estás no céu,
Muitos estão cansados Aleluia. e sobrecarregados. Glória. Nossas vidas, meu O Deus. Senhor conhece a estrutura de cada um dos que estão aqui essa Ajuda-nos a noite. descansar no Senhor, meu Pai. Aqueles que haverão de assistir e ouvir essa mensagem, Pai. seja através da nossa web rádio, Nova Esperança, seja através do nosso canal no YouTube Sim, meu ou de outra plataforma, Senhor. Sim, meu Deus. Há muitas pessoas que estão cansadas de oferecer tantas obras, não ser reconhecidas, e estão desviando da fé. Oh, papai. Há muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão cansados de oferecer sacrifícios. Nossas vidas, meu Deus. Já se definharam no jejum, se definharam na oração, mas não guardaram o descanso do Senhor. Violaram o teu Shabbat, violaram o teu descanso, transgrediram a tua lei. É muito fogo para pouca palha. Rapidamente ele se apaga e já não é mais. Mas aqui, Senhor, estamos trazendo Glória a almas, Deus. Aleluia. essas almas blindadas pela Glória a luz, Deus. blindadas pela água, Aleluia. blindadas, Senhor, pelo corpo, blindadas, Senhor, por traumas, áreas não tratadas, Aleluia. não trabalhadas corretamente. Sim, meu Deus. E o Senhor está confirmando aqui Aleluia. que não se trata de um conceito de uma pessoa crente, evangélica, cristã, Oh, papai. mas se trata de pessoas humanas, Jesus, oh Deus. pessoas com sentimentos, Aleluia. limitações, fraquezas, paixões, que sofrem todos os dias tentações, Sim, Senhor. e todos os dias é desafiado a negar o teu senhorio, Verdade, Senhor. a dar o ósculo da traição do teu filho. Mas o Senhor nesta noite está nos dando norte. Glória a Deus. Aleluia. A tua bússola está nos apontando para o norte de Deus, Glória a Deus. um lugar de destino, Oh, Senhor. onde podemos assentar, Aleluia. descansar, até que o Senhor coloque os nossos inimigos Glória. diante de ti, para que se convertam ao Senhor. Aleluia. Não para que vejam o que o Senhor está Glória a fazendo Deus. através de nós, Verdade. mas para que vejam quem é o Senhor em nós. Glória. Sim, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, Oh, papai. porque o Senhor não entregou o anel para os homens. O Aleluia. anel da aliança do Senhor não foi entregue aos seus servos, Aleluia. mas o Senhor colocou um anel de compromisso nos filhos, confirmando que mesmo eles falhando, eles têm uma herança, porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque Jesus Cristo nos salvou do poder do pecado e da culpa do pecado, Oh, e meu nos Deus. deu uma herança eterna e Glória a incorruptível, Deus. porquanto está escrito: Aleluia. se somos filhos de Bendito Deus, seja o teu nome, somos Senhor. logo herdeiros, Aleluia. herdeiros de Deus e Sim. co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia. Nós te agradecemos, Graças a Deus. porque mesmo nós sendo limitados, falhos, transgressores como seres humanos, o Senhor nos deu a liberdade de nos achegarmos a Ti. Aleluia. Não mais clamamos como Deus e Senhor, Aleluia. nos reverenciamos ao Senhor, mas como o nosso Pai, Aleluia. que nos leva para o lugar da tua habitação, Sim, meu o teu esconderijo, onde o nosso adversário, o maligno, tendo pés, Verdade. não nos alcance, tendo mãos, não nos toque, Aleluia. tendo olhos, não nos veja, É, Senhor. porque o Senhor nos escondeu debaixo das tuas asas e estamos seguros. A cada uma dessas almas aqui, Pai, Aleluia. que são meus irmãos Sim, também. meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. leva, Senhor, Toma e as dê nossas vidas, descanso. ó Pai, possamos- Tenham eles um sono Glória a reparador Deus. Sim, meu Deus. no Senhor, Aleluia. Nos guarda. até que o Senhor. Em nome de Jesus. E na semana que vem, mostre-nos o Pai. Nós vamos apresentar isso aí. Aí sim, nós vamos abordar entre essa temática o texto de João 14. E disse, querido, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Amém. E aí, o que o filho diz? Filho, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. E aí eu te faço a pergunta:
Quem te vê, vê o Pai. Meu Deus. Nos laços do Calvário que nos une, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém. E Deus, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.